Agora a gente vai estar falando da estrutura do trigo. O trigo, estruturalmente falando, ele é dividido em 3 partes. Quando a gente tem conhecimento, não é, da composição do trigo, é isso que faz com que nós possamos utilizá-lo como alimento humano, não é? Então, conhecendo ele como a sua composição, a gente consegue entender como refinar e como tratá-lo, como beneficiá-lo. Então, estruturalmente, o grão de trigo ele é dividido em endosperma, farelo e gérmen. O endosperma, ele é a parte, quando a gente desenha, né, o grão de trigo, aqui nós temos uma coisa chamada barba, né, essa parte que delimita o grão de trigo, essa parte mais exterior é chamada de farelo. Aqui, na parte menor, né, comparativamente, nós temos o germe, e aqui dentro nós temos o endosperma. O endosperma ele corresponde mais ou menos a 85% do grão. A farinha ela é extraída do endosperma. O pericarpo, que é essa parte onde se encontra o farelo, vou estar colocando aqui, tá? Pericarpo. Para nós não esquecermos, ele corresponde a cerca de 13% do meu grão de trigo, né? E o germe, ele corresponde a 2%. Grande quantidade, né, de gordura e vitaminas. Esse pericarpo que origina o farelo, ele grande quantidade aí de fibras insolúveis. Esse endosperma, ele é constituído, né, na sua grande parte, por amido. E como a gente vai estar vendo, proteínas. O que a gente pode estar falando mais estruturalmente? Composição química do meu grão de trigo. Então, na composição química, eu posso estar falando da minha umidade, posso estar falando da minha proteína, a proteína que vai estar aqui tanto solúvel como insolúvel. Na composição química posso falar da gordura, da porcentagem de cinza que existe. A cinza ele é um indicativo dos minerais, assim como eu posso também falar dos carboidratos. Lembrando que quando eu falo em carboidratos, né, vai existir o que a gente chama de carboidratos totais. E esses carboidratos totais vão estar englobando o que é o amido, que existe a maior proporção no meu grão de trigo, açúcares, não é? E fibras. A umidade, ela é um fator que interfere, né, na qualidade do trigo,
Porque se ele perde muita água durante o amadurecimento, não é? Eu vou ter problemas depois no beneficiamento. Lembrando que o grão de trigo ele não é como o grão de arroz, ele é liso, ele tem uma estrutura aqui no meio chamada de crease, né? Que ela vai estar o quê? Dificultando o beneficiamento, né? Como se fosse um sulco, não é? Como se fosse um rachado aqui no meio, que vai fazer com que o meu grão tenha uma grande incidência de grãos marinheiros, não é? Pedaços de farelo aí que não foram completamente beneficiados. Voltando então para a parte da umidade, durante o amadurecimento esse meu grão de trigo ele perde água. Então quando ele for colhido, ele tem que ser colhido, não é? Com uma umidade que fique entre 11% e 14%. O que mais que podemos, não é, dizer aí das nossas composições químicas aí, não é? Se a minha umidade, né, voltando e continuando a falar sobre umidade, se a minha umidade for abaixo, né, de 11%, então se ela for menor, né, do que 11%, o que vai acontecer durante o transporte? Ele vai se tornar altamente quebradiço, perdendo a minha qualidade, né, na hora do armazenamento, na hora da moagem, na hora do meu transporte, não é? Ele vai estar muito quebrado. Então é importante, não é, que ele esteja numa média mais ou menos de 13%, mais ou menos, tá? Agora, se eu tiver acima de 14%, o que vai acontecer? Ele vai começar a germinação, a brotar. Então, brotamento. Além de começar também a ter o que? Como a umidade, eu vou ter proliferação de micro-organismos. Os nossos MOs aí, né? Com as suas toxinas. E a gente falou, por exemplo, da aflatoxina no amendoim, né? Do cuidado que a gente tem que ter microbiologicamente falando, para que ele não esteja o quê? Mofado, contaminado, né? Porque esse grão, ele vai estar o quê? Ele vai estar, durante certo tempo, armazenado para ser processado em determinado momento, né? Então, já que a gente já falou da proteína, outra parte que a gente pode estar falando, da umidade, perdão, a gente fala da proteína. As proteínas do grão de trigo, né, ele tem uma característica que vai ajudar na formação da minha massa, né, que vai colocá-lo numa situação completamente diferente. Então, essa proteína, né, a proteína que existe no grão de trigo, né, ela vai ser importantíssima justamente para o meu produto final, formação de massa. E quando eu falar então massa, você vai entender produto. Então, para o meu pão, para o meu biscoito, para a minha massa, produtos aí que vão ser desenvolvidos. Essas proteínas elas podem ser divididas em dois grupos. Um grupo, eles são as proteínas chamadas de hidrossolúveis. Então eu tenho albumina e globulina. Diz respeito aí a 16% aí do meu total de proteínas, não é? E o meu outro grupo são as não solúveis. Essas não solúveis, né, em água, né? Então, em água, elas são compostas pela minha glutenina e gliadina.
e ela corresponde aos meus 84%. No que diz respeito às minhas proteínas hidrossolúveis, né, a presença, né, dessas proteínas, né, na minha farinha, ela é um indicativo de aumento de qualidade. Então, quanto maior a porcentagem delas, na minha análise da minha farinha, maior a qualidade da minha farinha. E as minhas proteínas não solúveis, essa glutenina e essa gliadina, elas são responsáveis pela formação do meu querido e às vezes odiado glúten. Então, esse glúten, ele vai ser responsável por essa massa e ele vai fornecer o que? Características viscoelásticas. Como assim? Como é que eu posso traduzir essa palavra viscoelástica? Ela que é responsável pela minha massa, não é, poder ter uma propriedade de deformar sem se romper. Então, na hora que vai passar por fermentação, não é, ou até mesmo antes, né, quando na parte do meu processo de mistura, né, ela vai ser responsável por desenvolver aquele que a gente vai buscar chamado ponto de véu. Não é? Então, num primeiro momento, eu misturo os meus ingredientes, eles vão estar, não é, integrados, não é? Mas a partir do momento que essas proteínas se estruturarem, eu vou ter uma aparência de massa lisa. É ela que vai dar essa característica, não é, para a minha massa. As proteínas que são encontradas dentro da minha massa, proteínas não solúveis. Não é? Então, eu tenho esse meu glúten, ele é formado somente pelas minhas proteínas não solúveis? Não, não é? A composição desse meu glúten, eu tenho aí 70%, né? De 70% a 80%. Então vamos lá para colocar esse certinho aqui. 70% a 80% de proteína. Daí eu tenho também aí 5 a 15% de amido. E mais ou menos 5 a 15% de lipídios. Então, essa característica viscoelástica de deformar sem se romper, né, ela vai ser traduzida por duas propriedades. Uma chamada de extensibilidade e outra de elasticidade. Então, com essa característica do meu glúten, né, que vai se desenvolvendo através, não é, das minhas proteínas não solúveis, eu tenho água, trabalho mecânico, e eu tenho desenvolvimento desse meu glúten que vai ajudar justamente a dar uma propriedade viscoelástica na minha massa. Essa propriedade viscoelástica, que é uma propriedade de deformar sem se romper, ela vai permitir que a minha massa, ao mesmo tempo, se estenda. E a propriedade elástica, depois que eu estendi, ela volte à posição dela. Sabe quando você passa aquele rolo, aquela bilha, você leva a massa para lá e ela encurta? Aquilo é a propriedade de voltar à parte original, que é a elasticidade. Mas poder abri-la é a propriedade de extensibilidade. Tranquilo? Continuando, então falando já de
umidade. Falamos de proteína. Próximo agora, lipídios. Então, meus lipídios, que são as minhas gorduras. No meu trigo, ela vai estar variando aí de 1,8% a 3,3%. Eu vou colocar 3,3%. Tá? Então, o que vai fazer essa variação? Condições ambientais. Solo, clima, se ele foi plantado, né, durante o inverno, durante o verão. Essa distribuição dos lipídios ele varia, não é? Da onde ele está localizado. Como assim, Gaspar? Onde ele está localizado na estrutura do meu trigo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem lipídios no endosperma? Sim. Tem lipídios no meu farelo? Sim. Tem lipídios no meu germe? Sim. Mas a minha maior quantidade, né, dos meus lipídios está no germe. É por isso que quando eu vou, fazer uma farinha branca e eu tenho que separar o meu farelo, então aqui farinha branca, e eu tenho, né, farinha integral, ela é o meu endosperma, com o meu farelo, com o meu germe. Quando eu quiser fazer a minha farinha branca, eu vou fazer o quê? Retirar o meu germe, retirar o meu farelo. Retirando, então, grande parte do quê? Dos meus lipídios, que é um dos componentes químicos responsáveis justamente pela oxidação, pela rancidez. Né? Então, ele perde nutricionalmente, mas ele ganha em tempo de prateleira. Porque os constituintes que podem ser utilizados para a degradação da farinha foram retirados. Tudo bem? A oxidação desses lipídios, no caso, eles vão acontecer devido a enzimas. Então, essas enzimas, né, no caso, a lipoxigenase, ou oxigênio, vai fazer com que essa minha gordura oxide. Deteriore. Através de uma deterioração, eu vou ter o quê? Eu vou ter um processo, né? Então, durante esse processo, eu vou ter um resultado chamado rancidez. Ou rancificação. Quanto maior essa quantidade de lipídios na minha farinha, maior é a minha deterioração durante, né, as condições de armazenamento. Se esse meu grão de trigo, ele estiver seco, estiver na umidade certa, não tiver grande quantidade de lipídios, de gordura, e estiver livre, da contaminação de inseto e fungos, esse meu sistema enzimático ele vai estar inativo. Percebe que são vários fatores que vão estar aí, influenciando na qualidade do meu grão. Por enquanto eu não estou falando de farinha, estou falando de grão de trigo. Então, e o trigo ele possui diversas enzimas. A gente está falando só de uma que atua sobre lipídios. Mas eu tenho enzimas que atuam sobre carboidratos, que a gente vai estar vendo. Eu tenho enzimas que atuam sobre proteína. Tá, Gaspar? Então,
Se a lipoxigenase é apenas uma enzima, não é? E ela atua diretamente sobre os lipídios, não é? O que mais que a gente pode falar sobre enzimas, então? As minhas enzimas, não é? A mais importante, eu acho que as mais importantes que a gente pode estar falando, não é uma enzima chamada amilase. A amilase, ela vai estar atuando sobre o meu amido. Se a minha enzima amilase atua sobre o meu amido, e nós já aprendemos, não é, que esse meu amido ele pode ser de cadeia linear ou ela pode ser de cadeia ramificada, vou colocar assim de maneira bem simplificada, né? Essa minha enzima, quando atua sobre o meu amido, ele vai fazer com que esse amido se quebre, transformando esse amido em pequenas partes. Então, eu vou pegar o meu polissacarídeo e vai estar sendo dividido em açúcares fermentescíveis. Então, vou ter aí disacarídeos e monossacarídeos. E é uma coisa muito louca, assim, porque essa minha amilase, né, ela pode ainda ser dividida de acordo com a especificidade da atuação dela. Então, por exemplo, as minhas amilases elas podem quebrar as minhas ligações glicosídicas, que são ligadas a esses meus açúcares, né, justamente quando é alfa-amilase, né? Então, uma das partes aqui ela pode ser classificada em alfa 1, 4. Então, ela quebra na 1 e quebra na 4. E ela pode ser o quê? Ela pode ser alfa-amilase, ela pode ser beta-amilase. A mais importante, então aqui, ela pode ser alfa-amilase, alfa 1, 4. Então, aqui eu posso dizer as minhas enzimas, essa amilase aqui, ela pode ser alfa-amilase, beta-amilase, pode ser glucoamilase, essa alfa-amilase é uma das mais importantes entre as amilases, não é? Porque ela vai fazendo o quê? A hidrólise, não é, dessa alfa-amilase. Então, a partir do momento que essa alfa-amilase ela vai quebrar isso através de água, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma coisa muito importante, que é a diminuição da viscosidade. Isso é muito importante, pessoal, para a gente entender a diminuição da viscosidade, que depois uma das análises que a gente fez, que é o Falling Number, tem a ver justamente com isso, não é? Então, quanto menor a viscosidade, não é, mais ralo vai ficando a minha solução, não é? Então, assim, quanto mais viscoso, não é, mas se eu colocasse a viscosidade, então imagina um óleo bem grosso, então ele é altamente viscoso. Se eu diminuo a viscosidade, ele vai ficando ralo. E o que acontece com essa enzima quando atua no amido quebrando essas ligações alfa-4? Ela diminui a viscosidade, né? Vai fazendo com que essa minha pasta de amido ela vai ficando mais frágil. Então, a minha alfa-amilase ela age rapidamente no meu amido gelatinizado, né? E menos rapidamente no amido danificado, né? Então, assim, mais rapidamente no meu amido gelatinizado, o meu teor de alfa-amilase ela vai variar bastante, né? Então, só que essa enzima não é importante, não é que eu tenha que deixar ela 0%, porque eu preciso ter uma quantidade X de alfa-amilase e também não posso ter uma quantidade muito grande. Vou colocar 50% aqui só para fins didáticos. Para poder relacionar a quantidade de amilase, né, com a qualidade da minha farinha, depois, né, eu vou fazer uma leitura entendendo aonde que eu quero que essa farinha seja aplicada. Ela é responsável, então, a minha alfa-amilase, justamente pela liberação desses açúcares,
né, desses açúcares provenientes do meu amido durante a minha fermentação. É esses açúcares que estão aqui. Então não é colocando açúcar da sacarose, é liberando esse amido através da enzima em partes menores, que são os meus açúcares que vão fornecer o meu açúcar para que as leveduras se utilizem desse açúcar para que haja a fermentação. Então é muito importante essa, né, enzima, de poder fazer a leitura dessa alfa-amilase. Como a gente falou, a gente tem a lipoxigenase, né, que vai estar catalisando também as gorduras insaturadas. Tem outras também, por exemplo, eu tenho a protease, né, a protease que seria um tipo mais amplo de enzima, né, que vão estar atuando justamente nas proteínas, nas ligações peptídicas, nos aminoácidos. Mas por agora eu acho que está interessante. Falamos dos lipídios, falamos não é que qual que é a gente está falando da composição química, entendendo a importância dessas enzimas, né, tanto da lipoxigenase como da amilase, né, no papel da qualidade do meu grão de trigo. Dando continuidade, então daí eu posso também falar das cinzas. O que são cinzas aí no meu grão de trigo, aí na minha composição química, né? Cinzas, eles são os meus sais minerais, indicativo de sais minerais. Vocês aprenderam, né, de como avaliar, aferir cinzas, né? Quando você leva para a mufla, não é? Você vai chegar até um peso constante, de acordo com um padrão internacional aí de poder estar fazendo o levantamento das cinzas. E 95% das cinzas que estão no meu grão, elas consistem de fosfatos, não é? E sulfatos de potássio, também eu vou ter magnésio e cálcio. Vou ter magnésio e cálcio. Então ele vai estar... E onde que essas cinzas elas se localizam? Elas vão estar localizadas, como eu disse, uma maior quantidade, não é, na parte exterior, não é, do meu grão. Que se traduz aqui também por, não somente por farelo e parte do endosperma. Quanto maior a quantidade, quanto maior a incidência, quanto maior a porcentagem de cinzas na minha farinha, depois da moagem, indica que essa minha farinha é de baixa qualidade. Então é muito importante a gente relacionar isso. Quanto maior a porcentagem de cinza na minha farinha, menor a qualidade dela. Quanto maior a porcentagem de cinza, maior a quantidade de farinha extraída. Maior o meu grau de extração. Gaspar, mas qual que é a porcentagem ideal de cinzas, então, para uma farinha aí all purpose, não é para utilização geral? Entre 1,6% e 2%.
Então, e isso aqui ele é utilizado para eu poder medir o quê? A eficiência do meu moinho. A partir do momento que eu estiver estabelecendo uma curva de cinza. Então, a cinza, a gente está falando de composição química. As cinzas, não é, elas são indicativos de sais minerais. Os sais minerais, 95% dessas cinzas no meu grão de trigo correspondem a potássio, magnésio e cálcio, às vezes fósforo. Tá? E ela diz respeito ao quê? Ela diz respeito, ela vai ter uma maior quantidade na parte exterior do meu grão, contando do farelo e endosperma. Ela vai traduzir como grau de extração. Quanto maior a porcentagem de cinza, maior o grau de extração. Quanto mais eu extraio, não é? Quanto mais me rende farinha, menor a qualidade da farinha. E para eu poder determinar uma eficiência no meu moinho, fazendo uma curva de cinza, o que é indicado é entre 1,6% e 2%. Tranquilo? Continuando, carboidrato. Então já falamos aí sobre lipídios, falamos sobre cinzas, né? Falamos sobre enzimas, né? A lipoxigenase e a alfa-amilase, o carboidrato, né? Então quais são os principais carboidratos que aparecem aí no meu grão de açúcar, no meu grão de trigo? É amido e açúcar. O meu amido a gente já sabe que eu tenho amilose e amilopectina. Essa minha amilose, elas são cadeias mais longas, enquanto que a minha amilopectina, ela é por cadeias menores, ramificadas. Essa parte da amilose é a parte, não é, que vai estar sofrendo retrogradação. Então, esse meu amido, não é, ele pode sofrer uma das características, né, ele pode sofrer gelatinização, né? E essa gelatinização ela é importante como característica, né? Porque quando ele é colocado em água a temperatura ambiente, né, um pouquinho mais baixa, não é? Pouca modificação vai acontecer no meu grânulo. Então, essa gelatina, o que vai acontecer? Então, quando eu coloco água, né, temperatura ambiente, essa água vai estar sendo absorvida até 30% no máximo aí do seu peso. Mas quando eu aqueço, não é, essa suspensão de amido em 60 graus Celsius, quando eu pego acima dessa temperatura, o que vai estar acontecendo? Ela vai estar começando a quebrar, né, as ligações que vão estar acontecendo nesse meu amido. Acima da minha faixa, né, de gelatinização, porque ela não é uma temperatura só, ela acaba sendo uma faixa, né? Então, acima dessa faixa de 60 graus, vai estar rompendo as minhas ligações no meu amido, o que não é bom. Não é? Quando eu aumento a temperatura acima da temperatura ambiente até os 60 graus, ela vai estar absorvendo muito mais água. Então, essas cadeias, né, lineares da amilose, elas começam a se romper e a água que foi absorvida durante a gelatinização começa o quê? Começa a romper. Então, no processo depois, né, quando eu tiver esse meu gel, né, formado, né, ele está quente, quando ele começar a baixar a temperatura dele, né,
eu vou começar a ter o quê? As águas que foram absorvidas dentro dessa estrutura, elas começam a haver um encurtamento. É o que a gente chama de retrogradação. Já estudaram isso também em fisicoquímica, né? Só relembrando um pouco. Ela está ligada, então, à parte da amilose. Então, com resfriamento, essas moléculas de amilose, elas se reagrupam novamente, né? E essas pontes de hidrogênio, esses cristais que vão acontecendo, vão estar, né, soltando a água para o meio, saindo do grânulo. Então, traduzindo de novo, quando eu estou na faixa de gelatinização, a água começa a absorver muito mais do que essa porcentagem, fazendo com que essa cadeia ela absorva muita água. Quando há o resfriamento dessa minha pasta de amido, a água que estava ali, principalmente nas porções lineares, elas começam a ser expulsas do grânulo. Fazendo com que haja essa retrogradação. Essa retrogradação pode ou não fazer com que ocorra cinerese ou cinérese, que é quando essa minha pasta de amido formada e resfriada tem uma quantidade tal de água que ela fica o quê? Que ela fica disposta superficialmente. Ela é expulsa da minha pasta de amido. Então, uma coisa é ser expulso do meu grânulo de amido. A outra coisa, né, ela é ser expulso de toda a minha solução. Tudo bem? Então, essa retrogradação pode ou não acontecer o quê? Pode ou não acontecer cinerese. Como eu disse para você, um dos carboidratos é a parte do amido que se encontra, mas não é o único. Existem também açúcares. Açúcares e fibras. Então, a parte externa do meu grão, fazendo aqui o desenho de novo, ela é rica em açúcares livres, que são os monossacarídeos e disacarídeos. E saiu um pouco, né? Saiu. E em fibras. Então, quanto maior a parte, olha que interessante, quanto mais para fora é, maior quantidade de açúcar e fibra que eu tenho, tá? No meu grão de trigo. Então, e no meu processo de panificação é importante essa presença de açúcar, justamente que eles servem de substrato para o meu fermento biológico. E esses açúcares vão produzir gás carbônico que vai produzir aumento de volume na minha massa. Os meus açúcares e as proteínas, elas são responsáveis pela cor do meu produto. Na hora que eu vou para a parte de forneamento, através de reação de Maillard e de caramelização, que vai acontecer, então, quando essa massa ela estiver sendo forneada. Na parte interna do meu endosperma, eu tenho maior quantidade de proteínas. E eu tenho maior quantidade também, como já foi dito, de amido, que é o que vai estar sendo transformado em farinha.
Tranquilo? Outra coisa que a gente pode estar falando é sobre as vitaminas. E essas minhas vitaminas, né, eu tenho vitaminas que são hidrossolúveis e tenho vitaminas que são lipossolúveis. Hidrossolúveis ou solúveis em água e lipossolúveis ou solúveis em gordura. Então, as principais hidrossolúveis no meu grão de trigo são as do complexo B, né? Então eu tenho B1, B2, B6. Então, e essa minha farinha, né, ela vai na moagem, né, no meu grão de trigo. Então eu tenho essas vitaminas que acabam se perdendo no beneficiamento. Tá? As lipossolúveis, que são insolúveis em águas, mas diluíveis em gordura, eu tenho principalmente a vitamina E. São importantes aí como antioxidantes aí no meu alimento. Importante salientar que eu não tenho vitamina C no meu grão de trigo. E por aqui ficamos aí na nossa estrutura do trigo, né, falando sobre farelo, né, ou pericarpo, gérmen e endosperma, e sobre a composição química deles.